soluções são misturas homogêneas, ou seja, a formação de apenas uma fase. E as soluções, todas as soluções apresentam no mínimo dois componentes, que são eles o soluto e o solvente. O soluto é a substância que é dissolvida, né? E o solvente é a substância que dissolve. Por exemplo, vamos misturar água e sal, o sal é que é dissolvido, então o sal é o soluto, a água é a que dissolve, então ela é o solvente. Sempre que tivermos uma mistura sólido com líquido, o sólido é o soluto e o líquido é o solvente. Gás com líquido, o líquido é o solvente e o gás é o soluto. Gás sólido, quero ressaltar, não forma solução porque não forma uma mistura homogênea. Quando os componentes estão no mesmo estado físico, aquele componente em maior quantidade é o solvente. Solução aquosa. Temos aqui alguns conceitos, né? Solução aquosa é um deles. É aquela que o solvente é sempre a água. São as soluções que vamos estudar. Tá? Coeficiente de solubilidade também é um outro conceito que eu quero que vocês saibam. O coeficiente de solubilidade é representado por CS ou KS. Ele é dito como a máxima quantidade de soluto que podemos adicionar a uma dada massa de solvente numa determinada temperatura a fim de formarmos uma mistura homogênea. Então, exemplo. Eu sei que o coeficiente de solubilidade do NaCl é igual a 36 gramas para cada 100 gramas de água a 25 graus. Então, se eu tiver num recipiente 100 gramas de água a 25 graus, eu posso colocar 36 gramas de NaCl, que é o valor do coeficiente, que esses 36 gramas serão totalmente dissolvidos em 100 gramas de água. Porém, qualquer valor que for colocado acima do coeficiente, esse valor acima vai formar o que chamamos de corpo de chão, ou corpo de fundo, ou precipitado, ou até mesmo germinado. Tá? Então, o coeficiente de solubilidade é o limite, a quantidade máxima que podemos dissolver numa dada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Bom, curvas de solubilidade. As curvas de solubilidade são onde nós retiramos os coeficientes de solubilidade, né? Nós teremos basicamente duas curvas. As curvas onde a curva sobe com o aumento da temperatura e aquelas que a curva desce com o aumento da temperatura. Nesses gráficos, nós temos o eixo Y, grama de soluto, geralmente para cada 100 gramas de água, e no eixo X, a temperatura na escala graus Celsius. Bom, eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, o composto B. Eu consigo visualizar através do gráfico que a 10 graus, 80 gramas de B são solúveis em 100 gramas de água. É só olhar, 10 graus, traço uma linha até interceptar o B, marco um pontinho quando intercepta o B, projeta esse ponto no eixo Y, tem os 80 gramas. Já a 60 graus, eu vou ter 30 gramas de B que são solúveis em 100 gramas de água. 60 graus, traço uma linha até interceptar o B, interceptou a curva do B, marco o pontinho, projeta no eixo Y, vai dar 30 gramas. Então eu percebo aqui que o aumento da temperatura diminui a solubilidade, ou seja, a 10 graus eu dissolvi 80, a 60 eu dissolvo menos 30. Então nós temos um exemplo de dissolução exotérmica. E a 10 graus eu tenho ali o coeficiente de solubilidade do B e a 60 também. Já se você olhar a substância A, por exemplo, a 20 graus, traço uma linha até interceptar o A, intercepto, marco um pontinho na curva A e projeto no eixo Y. Eu tenho o quê? 20 gramas de A que são solúveis em 100 de água. Porém, a 50 graus, traçando uma linha até interceptar a curva do A e projetando esse ponto que você achou na curva do A no eixo Y, nós vamos ter 70 gramas de A que são dissolvidas em 100 gramas de água. Então, eu posso perceber que o aumento da temperatura aumentou a solubilidade, né? A 20 graus eu dissolvia 20 gramas, a 50 eu dissolvo 70. Isso é um exemplo de dissolução endotérmica. Bom, o importante aqui, o coeficiente de solubilidade ele é proporcional à quantidade de água. Por exemplo, a 10 graus dá para dissolver 80 gramas de B em 100 de água. Se tivermos 200 gramas de água, dará para dissolver o dobro na mesma temperatura, ou seja, a 10 graus. Se mudarmos a temperatura, aí nós temos que olhar no gráfico o novo coeficiente de solubilidade. Só é proporcional mesmo, é a massa do solvente com relação à massa do soluto a uma mesma temperatura. Classificação das soluções quanto à saturação, senhores. Bem, uma solução pode ser insaturada, saturada, saturada com corpo de chão ou supersaturada. Insaturada é aquela onde a massa do soluto é menor que o coeficiente de solubilidade. Saturada, a massa do soluto igual ao coeficiente de solubilidade. Saturado corpo de chão, massa do soluto maior que o coeficiente de solubilidade. E supersaturada, a massa do soluto também é maior que o coeficiente de solubilidade, só que na supersaturada, essa massa acima do coeficiente tem que ser dissolvida. Bem, para classificar uma solução quanto ao critério que eu citei agora, insaturada, saturada, saturada com corpo de chão ou supersaturada, eu tenho que ter na minha mão o coeficiente de solubilidade. Então, vou exemplificar. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do NaCl é de 36 gramas de NaCl para cada 100 gramas de água a 25 graus, eu tenho a primeira situação. Massa do soluto igual a 35 gramas de NaCl em 100 gramas de água.
Bem, então a solução tem uma massa de soluto menor que o coeficiente de solubilidade, 35 gramas. Portanto, ela é insaturada. No segundo caso, eu tenho 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 25 graus. Como a massa do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, eu posso dizer que essa solução encontra-se saturada. No terceiro caso, eu tenho 37 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 25 graus. Então, a massa que eu até coloquei ali no destacado, que ela foi misturada. Quando vier misturado ou adicionado, o que vai acontecer? O valor do coeficiente, ou seja, 36 gramas, serão dissolvidos. Porém, o que ultrapassar esse coeficiente, no caso aqui 1 grama, formará o corpo de chão. Então, ela será chamada de saturada com corpo de chão. Quando eu falo corpo de chão, também pode ser corpo de fundo, precipitado ou geminado. E o quarto exemplo, eu botei ali que eu tenho 37 gramas de NaCl que foram dissolvidos. Então, se a massa é dissolvida, significa que ela é maior que o coeficiente de solubilidade e ela é dissolvida, no caso 37 gramas, então significa que a solução encontra-se supersaturada. Então, a diferença entre a solução supersaturada e saturada com corpo de chão é que na supersaturada a massa maior que o coeficiente de solubilidade foi dissolvida. Na saturada com corpo de chão, essa massa maior que o coeficiente de solubilidade ela é misturada ou apenas adicionada. Curva de saturação. Bom, a curva de saturação é uma curva que ela mostra 3 regiões distintas para um mesmo soluto. A região acima da curva, abaixo da curva e na curva. A região acima da curva representa as soluções saturadas com corpo de chão ou supersaturada. Dependendo do caso, se for dissolvido supersaturado, adicionado ou misturado, saturado com corpo de chão. Abaixo da curva representa a região da solução insaturada. E na curva, região da solução saturada. Eu tenho ali então um mesmo soluto, onde eu formo 3 soluções, a solução A, B e C. Como a B está acima da curva, eu tenho então que a B é uma solução saturada com corpo de chão ou supersaturada. Como a solução A encontra-se na curva, ela é saturada. E como C está abaixo da curva, a solução acaba sendo insaturada. Concentração das soluções, senhores. Bem, para trabalhar a concentração das soluções, nós temos que ter algumas definições. Primeiro, sempre que eu trabalhar com índice 1, estarei trabalhando com soluto, índice 2, solvente, e sem nenhum índice de solução. Primeira fórmula é M é igual a M1 mais M2, onde M é a massa da solução, M1 massa do soluto, M2 massa do solvente. Massa tem comunidades de medidas principais, as que vamos estudar, o grama, o quilograma e o miligrama. Suas relações são 1 kg 1000 gramas e 1 grama 1000 miligrama. Volume tem comunidades de medida, o litro, o mililitro e o centímetro cúbico. Partindo do princípio que 1 litro é 1000 ml, 1 litro é também 1000 centímetros cúbicos e 1 ml, portanto, é igual a 1 centímetro cúbico. O primeiro cálculo de concentração é a concentração comum, representado pela letra C. Fórmula C é igual a M1 sobre V, onde M1 seria a massa do soluto em gramas e V o volume da solução em litros. Se por acaso tu tens um cálculo onde a concentração deu 10 gramas por litro, o que significa isso? Significa que você tem 10 gramas de soluto em cada 1 litro de solução. Sempre vai ser a massa de soluto para 1 litro de solução. Esse 1 litro de solução nunca muda quando é concentração comum. Título e porcentagem ou percentagem. Primeiro, título em massa. Fórmula T é igual a M1 sobre M, M1 massa do soluto, M massa da solução. Tanto M1 e M devem ser usados valores na mesma unidade de medida de massa, ou grama ou quilograma. M, massa da solução, é a massa do soluto para o solvente. O título tem que ser um valor maior que 0 e menor que 1. Por quê? Porque é a quantidade de soluto que você encontra em uma unidade de solução. Então, por exemplo, se o título é 0,1, eu tenho 0,1 parte de soluto em cada unidade de solução. A percentagem em massa seria o título em massa vezes 100. A percentagem vai ser um valor entre 100 e, aliás, um valor entre 0 e 100. Sempre a porcentagem. Título em volume seria T igual a V1 sobre V, onde V é o volume da solução, que é a soma do volume do soluto mais o volume do solvente, e V1 o volume do soluto. As unidades de medida sempre devem ser iguais. Se V1 é litro, V tem que ser litro. Se V1 é ml, V tem que ser em ml também. Porque o título também, em volume, não tem unidade de medida. Se o título, por exemplo, em volume der 0,2, significa que eu tenho 0,2 partes de soluto em cada uma unidade de solução. Porcentagem em volume também é o título em volume vezes 100. Lembrando que a porcentagem vai ser um valor entre 0 e 100, e o valor da porcentagem são tantas partes para cada 100 de solução. Por exemplo, se a porcentagem for 10%, então tu tem 10 partes de soluto para cada 100 partes de solução. Partes por milhão, também chamada de ppm, ou mg sobre barra litro, ou mg barra quilo. O mais certo é exemplificar. Por exemplo, eu sei que eu tenho 4 ppm. O que significa esses 4 ppm? Seriam
4 partes para cada 1 milhão de partes. Ou eu posso adaptar qualquer unidade de medida, eu posso dizer que eu tenho 4 gramas para cada 1 milhão de gramas. Enfim, podemos adaptar qualquer valor, 4 quilogramas para cada 1 milhão de quilogramas. Se por acaso eu tenho lá numa água mineral, por exemplo, 4 ppm de cálcio, então significa que eu tenho, por exemplo, 4 partes de cálcio para cada 1 milhão de partes de água. Ou 4 gramas de cálcio para cada 1 milhão de gramas de água, ou 4 quilogramas de cálcio para cada 1 milhão de quilogramas de água. Mas ppm são sempre partes por milhão.